Olá, alunos. Como eu havia comentado com vocês na primeira aula, hoje a gente realmente começa a revisão de conteúdos, principalmente para nivelamento e apresentação desses conteúdos para todos vocês. Então, a primeira questão aqui, a gente vai dar uma olhada sobre a arquitetura de sistemas eletrônicos com processamento. Então, o grande exemplo aí de um sistema eletrônico que a gente pode pensar no computador. Quais são os itens mínimos para um computador funcionar? Basicamente, a gente precisa de uma fonte de alimentação, precisamos de um processador, de uma memória principal, e essa memória principal é a memória RAM, uma placa para fazer interconexões dessa memória principal, do processador e os periféricos, porque a gente vai precisar pelo menos um periférico aí de entrada e saída. E basicamente é isso. Então a gente pode ter um computador sem monitor, ele funciona, sem teclado ele funciona. Podemos ter um computador comandado por uma placa de rede que no início de sua operação recebe todos os programas, o mesmo sistema operacional que ele vai executar via uma placa de rede, armazena isso temporariamente na memória RAM e executa tudo o que precisa ali. Então aqui tem uma arquitetura de um Pentium, tá? Então é interessante ver aqui a questão dessas pontes, a ponte norte e a ponte sul. Então a gente tem a CPU que vai ter comunicação direta com a ponte norte. Essa ponte norte é uma ponte de alta velocidade. Então notem que a parte gráfica, a parte da memória, que leia-se memória RAM, está conectada diretamente com a CPU através dessa ponte norte. E os outros dispositivos que não necessariamente precisam de uma velocidade tão grande, eles estão ligados à ponte sul, como o HD, como os periféricos de entrada e saída, a parte USB, tá? Então, velocidade alta ponte norte, baixa velocidade ponte sul. E dentro então da CPU, como que é? Basicamente, então, tem essa questão do barramento com a memória. Ele é um processador um pouquinho mais antigo, esse Pentium, então ele ainda é 32 bits. Então, todos esses barramentos internos dele são de 32 bits. E mesmo esse banco de registradores são 32 registradores de 32 bits. Então, algumas coisas interessantes aqui. Ele tem dois barramentos com a memória. Um para memória de programa, ou memória de código, e outro para memória de dados, certo? Então, eu tenho um decodificador de instruções que fica recebendo essas instruções do código, da memória de código, e comandando a ALO. Tá? E a ALO executa as operações e armazena aqui no banco de registradores, ou mesmo nessa parte aqui do controle de memória. Tá? Alguns conceitos importantes quando a gente fala aí de arquitetura de processadores. Os dois modelos mais conhecidos de arquitetura é o modelo von Neumann, onde que a CPU liga-se à memória de programa e memória de dados por um único barramento. E o outro é o modelo de Harvard, onde que a CPU tem dois barramentos, um para a memória de dados e outro para a memória de programas. Lembrem aqui que a gente viu o exemplo lá do Pentium, ele tem dois, então ele já é um modelo de Harvard. Quais vantagens e desvantagens de cada um? No modelo de von Neumann, a gente só vai ter que ter um barramento físico aqui. Tá? Isso daí é custo. Só que a gente penaliza com velocidade. A gente só pode ocupar esse barramento ou com a informação memória de programa ou com a informação de memória de dados. Enquanto aqui no modelo de Harvard a gente vai ter que ter o dobro de caminhos, mas eu posso ter também o dobro da informação, a memória de dados e a memória de programa. Outra classificação que a gente pode ter dessas arquiteturas é em relação ao conjunto de instruções.
Então aqui eu começo falando do RISC, então os dois principais são o RISC e o CISC. O RISC significa Conjunto de Instruções Computacionais Reduzido. Então ele é uma estratégia que favorece um conjunto simples e pequeno de instruções que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas, otimizadas normalmente por um ciclo de máquina. Então, embora tenha várias abordagens desse RISC, algumas características são comuns a todas. Uma operação por ciclo, a operação ser praticamente todas do tipo registrador para registrador, modos de endereçamento simples, ou seja, poucos tipos de modos de endereçamento, fala-se então no máximo 5 tipos, e o formato das instruções simples, pois o tamanho da instrução é fixo. Em contrapartida, a gente tem o CISC, que é o conjunto de instruções computacionais complexas. Agora a gente não visa mais a redução do conjunto de instruções, mas a existência de um conjunto que tem instruções complexas que vão executar tarefas mais complexas com maior eficiência e rapidez e que simplifiquem o processo de compilação. Então o que acontece? Normalmente processadores de computadores são CISC, microcontroladores são RISC. Então agora um pouquinho dos itens, né, dos elementos da arquitetura de um sistema ali. A gente tem o barramento, basicamente é o caminho elétrico, né, comum entre dois ou mais dispositivos, e a questão toda aqui é o compartilhamento. Então múltiplos dispositivos podem se conectar ao mesmo barramento, porém só um pode escrever no barramento com sucesso por vez. Então a gente fala em 3 tipos principais de barramento: informação de endereço, dados e de controle. Memória, do ponto de vista sistema, eles são dispositivos que armazenam os programas e os dados. Tá? E pode ser de forma temporária ou permanente. Então, elas têm 3 características principais: capacidade, tempo de acesso e custo. E tem essas relações entre elas. Quanto mais rápido o acesso à memória, maior é o custo que eu tenho por bit. Quanto maior a capacidade, menor meu custo por bit. Quanto maior a capacidade, um tempo de acesso vai ser mais lento. Então tem uma pirâmide aí que exemplifica bem. Para cima da pirâmide eu tenho uma menor quantidade uma menor capacidade de armazenamento, uma maior velocidade e a memória mais cara. Então as mais caras são os registradores e não é por acaso que eles são em pouca quantidade e eles ficam dentro do processador. Depois, muitas vezes eu tenho a memória cache, principalmente em sistemas mais robustos. Depois a memória principal, que é a memória RAM, e depois as memórias de armazenamento em massa. Então sempre se busca uma diminuição do custo por bit, aumentar a capacidade, melhoria desse tempo de acesso, ou seja, a gente diminuir qual que é o tempo de acesso à memória, e a diminuição da frequência de acesso à memória, principalmente nessas mais lentas. Então, falando um pouquinho de registradores, né? Eles são as unidades que ficam dentro do processador e a gente tem divisão deles entre os registradores visíveis ao usuário, que são de uso geral, né? De dados de endereços e códigos condicionais. Ou seja, a gente consegue ver eles, mas muitas vezes a gente não pode escrever ou é escrita indiretamente, como acontece nesses registradores de controle de estado, onde a gente tem o contador de programa, o registrador de instrução, o endereço de memória e o buffer de memória. Então, por exemplo, esse program counter aqui, que é o PC, ele está armazenando qual que é a linha de instrução que a gente está executando. E o registrador da instrução é justamente a informação de qual tipo de instrução que está sendo executada. A gente também tem a memória cache, né? Então o objetivo da cache é você ter um
um nível intermediário entre a memória principal e os registradores que estão lá dentro do processador. Então, é uma memória mais rápida com custo não tão elevado. Então, alguns estudos, né, relacionam a quantidade de acertos com a capacidade da cache. Ou seja, eu precisei de um dado, ele está na cache. Eu não preciso fazer uma busca na memória principal. E o que eles observam é que a partir de 32 kilobytes eu não tenho mais um aumento expressivo nesse desempenho dos acertos. Então o que utiliza-se muito são múltiplos níveis de cache, né? Então eu tenho L1, L2, L3, sendo que a L1 é a mais rápida. Então no i7 a L1 é de 64 kilobytes por núcleo, sendo que elas são separadas em 32 kilobytes de dados e 32 kilobytes para instrução. Eu tenho L2, que daí já são 256 por núcleo, e L3, que são 8 megabytes, e essas são compartilhadas por todos os núcleos. E também armazenam tanto dados quanto instruções sem distinção. A gente ainda pode ter algumas caches externas, né? Mas isso daí não é normal. Memória principal, a gente sempre precisa frisar que é justamente a memória básica, é a memória mínima necessária para que o sistema funcione. E hoje a que a gente mais utiliza são as memórias de acesso aleatório do tipo dinâmico, as SDRAMs. E armazenamento em massa, a gente tem que citar os HDs, né? Mas tem os discos também. E hoje o mercado vem absorvendo cada vez mais as memórias flash, né, do tipo SSD, para esse armazenamento em massa. Então no computador a gente vai ter memórias RAM, memórias ROM combinadas aí para fazer o funcionamento dele adequado. Então quando a gente fala também em tipos de memória, a gente tem as memórias ROM, que são memórias de apenas leitura, pelo menos inicialmente elas eram desse tipo, read-only memories. Aqui eu cito algumas tecnologias, né, as ROMs mascaráveis, programáveis, apagáveis e as eletricamente apagáveis, que são as que do tipo da ROM, as mais comuns hoje. As memórias flash, que são meio que um desdobramento dessas memórias ROMs, dessas EPROMs aí um pouquinho mais simplificadas, e as memórias RAMs, onde que a gente fala do tipo dinâmica, que são as mais atuais, baseadas em capacitores. As SRAMs são as estáticas, né, são as estáticas, baseadas em flip-flops. E as FRAMs, alguns microcontroladores, eles têm esse tipo de memória. Ele é interessante porque ele usa um dielétrico ferromagnético que torna ela imune à radiação e é bem interessante, mas ela ainda é muito cara. E então indo agora para essa questão de microprocessador e microcontrolador. Então a gente veio falando bastante de microprocessador, características, né? Então os microprocessadores são circuitos integrados que têm apenas a CPU dentro deles, né? Então ele não possui memória RAM, não possui memória ROM e outros periféricos no chip. Tá? Então eles vão precisar de todo um conjunto de circuitos externos para funcionar adequadamente. No meu caso, de um i7 ou de um Thurion, né? Agora a AMD já tem os Ryzen. E já mi controlador, eles são circuitos integrados que além da CPU, eles vão ter memória RAM, memória ROM e outros periféricos, todos embarcados num único chip. E um ponto-chave de microcontroladores é que eles são projetados para aplicações específicas. Então, cada modelo possui quantidades distintas de memória e periféricos. E faz parte do papel do projetista escolher o microcontrolador que mais se adequa às necessidades de determinado projeto. Então, aqui alguns exemplos, né? 8051, os PICs, MSP430, ARM, RISC-V, enfim, tem uma infinidade hoje de exemplos.
algumas coisas interessantes nessa dualidade aí, né? Microcontrolador é aplicação específica, ele não precisa ter grandes recursos, então a quantidade de RAM e ROM e mesmo as portas de I/O é uma quantidade menor, o que impacta diretamente no tamanho e influencia o custo. Então ele é barato. Já os processadores eles precisam ser genéricos. Então ele precisa ter poder de processamento e o circuito externo tem que ter flexibilidade, né? Então permitindo upgrade nesses componentes externos. Então aumento de memória RAM, aumento da memória de armazenamento em massa, esse tipo de coisa. Quando a gente fala em velocidade, então microcontrolador normalmente operam numa faixa aí de 50, 80 MHz. Microprocessadores a gente sempre vê aí acima de 1.5 GHz. Nos microcontroladores a gente tem todos os tipos de memória já citados e tem até os registradores, né, em menor número, mas estão dentro dessa CPU do microcontrolador. É caso raro, mas existem microcontroladores que têm memória cache. O papel da memória principal normalmente em microcontrolador é feito por memórias SRAM, tá? Então, e isso a gente fala em unidades de kilobytes até centenas de kilobytes. Já para armazenamento permanente, a gente tem uma memória flash, né? Então ela também pode ir aí de dezenas de kilobytes até megas, se fosse o caso. Tem alguns microcontroladores que têm uma quantidade pequena de E2PROM, normalmente de dezenas e centenas de bytes, mas também não é usual e o uso que a gente faz é justamente para armazenar alguma coisa que não varia com tanta frequência. Então agora só apresentando uma pesquisa um pouquinho antiga, mas é interessante ver como que é o mercado aí de processadores, né? Então isso daqui eles fizeram a pergunta, né? O projeto que você está desenvolvendo qual que é a arquitetura do teu processador? A maior parte é um processador de 32 bits, de velocidade aí entre 10 e 100 MHz. O fabricante a gente tem que citar principalmente Texas, Microchip e Freescale, né? Então algumas coisas interessantes aqui, a Microchip já comprou a Atmel, a Intel comprou a Altera, temos a ST aqui, e em volume de processadores vendidos, microcontroladores vendidos, mundialmente a Renesas é um dos maiores fabricantes. Tá? 8 bits normalmente se fala em AVR ou em PIC, 16 bits DSPIC ou MSP430, 32 bits tem alguns da Microchip e o resto a maior parte é ARM. Então, algo interessante da ARM é que a ARM em si ela não fabrica chip. Normalmente o que acontece, eles fornecem ou cedem o direito através do pagamento de royalties para os fabricantes utilizarem a arquitetura. Tá? Então eles licenciam o uso da arquitetura para os outros fabricantes. Então aqui é uma arquitetura completa e genérica de um microcontrolador. Notem aqui o que a gente tem. A parte da memória de programas, a memória RAM. Nesse caso aqui é um microcontrolador mais antigo, a gente tem alguns registradores de função especiais, alguns módulos periféricos, como E2PROM, a parte de entrada e saída, conversor AD, timers. Tem a possibilidade aqui então de um cristal externo para fazer as oscilações que vão ditar a frequência de operação do microcontrolador, a questão de alimentação, e aqui a ALO, né? A ALO completa, o processador com a ALO. Então, decodificador de instrução, a ALO, acumulador e uma lógica de controle. Então, um dos primeiros microcontroladores comerciais foi esse 8051. Então, nada, o que a gente consegue ver aqui de interessante? Esse daqui é até um
uma versão mais nova do 8051. Ele tem até 4 kilobytes de flash, mas notem a quantidade de memória RAM, 128 bytes de RAM. Não é quilo, não é mega, é 128 bytes de RAM. Então ele até tem algumas estratégias aí de como que eu consigo escrever na memória RAM ou então nos registradores de funções especiais. Então a forma com que você faz esse comando move, se é com endereçamento direto ou indireto, influencia em qual parte da organização de memória, do mapa de memória que você vai escrever. Então ele é bem interessante, né? Ele já é bem antigo. E recentemente, que a gente diz aí década de 90, a gente tem uma enxurrada aí de novos modelos. Então, por exemplo, o PIC 16, ele ainda é um processador de 8 bits, igual o 8051 também é um processador de 8 bits, mas ele tem uma diferença aqui já. Ele vai ter dois barramentos, antes a gente só tinha um barramento. Então aqui é von Neumann, onde que o mesmo barramento da minha memória de programa e a minha memória de dados é um único só. E no PIC 16 eu tenho uma diferença da memória de dados e memória de programa. A memória de programa se comunica com a CPU num barramento de 14 bits. Então, e o resto todo aqui, um barramento de 8. Isso daqui possibilita então um melhor aproveitamento, um melhor uso aí de instruções e operandos, né? Do opcode e operandos aí que vão formar as instruções. Ali com os PICs também começa essa questão de pipeline, onde que ao invés de eu ter que pegar e fazer o processador, ter que gastar uma instrução para fazer a decodificação, depois ele executa, guarda, ele começa a fazer essas coisas em paralelo. Então, vejam aqui nesse exemplo, né? Eu faço o fetch da primeira, no primeiro ciclo de clock. No segundo ciclo de clock, eu decodifico essa primeira instrução, faço o fetch da segunda. No terceiro ciclo, eu executo a instrução, a primeira, decodifico a segunda e faço a busca aqui da minha terceira instrução. No quarto ciclo, eu já estou armazenando o resultado da minha primeira operação, executando a segunda, decodificando a terceira e buscando a quarta. Dessa forma, ao invés de eu ter que gastar 16 ciclos de clock para fazer essas quatro instruções, fazer o fetch, decode, execute, o write back de cada uma, eu gasto só 8 ciclos de clock para executar as quatro. Então, avançando aí um pouquinho mais, agora com barramento de 16 bits para os dados, um bom exemplo é o MSP430. Ele só tem um único barramento, por isso ele é von Neumann, mas olhem que coisa interessante aqui, é um controlador de barramento que faz esse intermédio dos periféricos que utilizam só 8 bits para um barramento grande ali com memória de dados, tudo que usa 16. Né? E então a gente começa a ver alguns exemplos de ARM. Então esse aqui é um M4F. A CPU ela tem um barramento só de instruções, então para memória de programa, e um barramento de dados. Então ela vai ser Harvard, né? O interessante dos ARMs aqui é que eles têm essa ponte parecida até com aquela do MSP. O do MSP ele tem uma ponte tradutora de 8 para 16 bits. Aqui ele tem uma ponte tradutora de velocidade. Então os periféricos que não precisam rodar ali numa velocidade alta, eles ficam atrelados a essa ponte. E com isso eu consigo gastar menos energia, né? Esses periféricos não precisam trabalhar na velocidade máxima e eu fico economizando energia. Então aqui tem só um resuminho da evolução dos ARMs, né? Então tem ARM 7 aqui, que é a família 4 ainda, que até o que eu usei no meu mestrado e doutorado foi um ARM 7.
E agora, recentemente, a gente já está com os ARMs M, né? Cortex M, Cortex R para real-time, Cortex A para essas aplicações mais robustas, né? Que celular, tablet, essas coisas. Então aqui é mostrando um pouquinho de como que é a família de produtos de alguns fabricantes. Então essa daqui é da ST Microelectronics. Então eles têm aqui Cortex M0, que vai de 32 MHz no máximo, até um M4 aí com 180 MHz, né? Então já vai ter DSP, unidade de ponto flutuante e mais. Então esse aqui é o microcontrolador que eu uso com os alunos na graduação. Então ele também é um M4, tem ponto flutuante, tem proteção de memória. A memória pode ser até 256 KB de flash, a RAM até 32 KB, tem o 2 KB de EPROM e alguns periféricos interessantes aqui, principalmente na questão de comunicação, né? Tem 8 módulos UART, 4 módulos SSI, 6 I2C, 2 módulos CAN e até um USB aqui que pode ser OTG, né? O, o Lixa, ele desenvolveu a última plataforma dele já um tempinho atrás com esse ARM aqui da Texas também, que é o CC2538. E de interessante, ele tem um periférico que é o rádio Zigbee já integrado. Então ele até penaliza um pouco das outras interfaces para ter essa questão do rádio, né? Então ele só tem duas WARTs, duas SSI, 1 e 2C, tá? Mas mesmo a velocidade máxima dele é 32 MHz, mas ele tem essa questão interessante que é o rádio Zigbee. Então era isso, eu deixei uma tarefa lá simples para vocês darem uma lida e já irem fazendo. Eu vou incorporar ela lá no trabalho 1 depois, tá? Mas é sobre RISC-V, é bem interessante vocês darem uma olhada sobre isso. Qualquer dúvida me procurem no e-mail ou então até ali no Discord.